A Segunda Guerra Mundial teve início no ano de 1939 e terminou em 1945. Até o seu fim, nações de todo o mundo se envolveram de diferentes formas nos conflitos que arrasaram muitos países e causaram milhões de mortes. O território brasileiro não sofreu diretamente com a guerra, porém o país vivenciou seus efeitos, sobretudo na economia, com a diminuição e ruptura das relações com a Alemanha e com o aumento das trocas e acordos comerciais com os Estados Unidos. A participação efetiva do Brasil na Segunda Guerra se deu com o envio de homens e mulheres, militares e voluntários para as áreas de conflito na Europa. Até 1941, o Brasil ainda não havia se envolvido de modo direto na guerra, nem apoiado oficialmente um dos países que participavam dos grupos adversários do eixo ou dos aliados. Apesar disso, naquele ano, em decorrência dos conflitos e do crescimento da aviação militar, o governo brasileiro centralizou os setores aéreos do Exército e da Marinha e fundou as Forças Aéreas Nacionais, que após alguns meses passou a ser denominada de Força Aérea Brasileira, a FAB. Desde o início da guerra, houve grande pressão dos Estados Unidos, então governado por Franklin Roosevelt, que exigiam posicionamento do Brasil, sob o comando de Getúlio Vargas. Somado a isso, entre 1941 e 1942, navios brasileiros, mercantes e militares foram atacados por países que integravam o eixo, ocasionando a morte de militares e civis. Esses fatores foram determinantes para a entrada oficial do Brasil na guerra, em 31 de agosto de 1942, ao lado dos aliados. Assim, iniciou-se o recrutamento de soldados e voluntários brasileiros. Entre os anos de 1942 e 1944, soldados brasileiros foram treinados por estadunidenses para compor o exército e as forças aéreas. Além desse treinamento, o governo brasileiro precisou adotar outras ações para se encaixar nos padrões de qualidade dos aliados. Entre elas, a FAB precisava compor um esquadrão de enfermeiras para acompanhar a sua força aérea. Então, em 1944, foi criado o quadro de enfermeiras da Reserva da Aeronáutica. As mulheres que compuseram esse quadro passaram, entre julho e setembro de 1944, por treinamento nos Estados Unidos. Depois foram enviadas para a Itália com o objetivo de dar suporte aos militares da FAB. Essas enfermeiras tinham entre 24 e 47 anos e vieram das regiões Sudeste, Nordeste e Norte do país. O grupo também contava com médicos. O treinamento desses profissionais, porém, não envolveu apenas atividades médicas. Os exércitos trabalhavam o condicionamento físico, passando pelo uso de bombas incendiárias e armas de fogo, além de técnicas de sobrevivência. Uma das enfermeiras, Isaura Barbosa Lima, criticou o tipo de treinamento recebido. Ela considerava que as atividades precisavam ter como foco as técnicas de enfermagem que seriam necessárias em campo. Isaura assumiu o papel de líder do grupo. Após meses de atuação em zona de combate, a participação do grupo foi encerrada em junho de 1945, um mês após a vitória dos aliados na Europa.